aprendi no Bake Off que para o doce ficar melhor, mais doce, você bota uma pitada de sal. Olha que coisa, eu achei isso inusitado. Não é todo doce não, mas... Não é todo doce não, pois é, mas tem alguns que são. A OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda um consumo máximo de 5 gramas. Mínimo de 2, máximo de 5 gramas. Por dia? Por dia. Isso. Pronto, a irmã Cláudia está aqui nos instruindo que no bico da caneta é a sua dose diária de sal do bocal. Diária. Minha irmã. E o que acontece? Infelizmente. Tá começando a apertar aí, bastante. Só que desses 40% do sal é composto de sódio. Não é ódio não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, é sódio. Embora que a gente vai ver aqui, quando a gente toma um pouquinho de sal a mais, a gente fica cheio de óleo. Mas não é óleo não, é sódio. E eu descobri que, infelizmente, os brasileiros consomem o dobro, o mínimo do dobro, imagina. Se é 5, os brasileiros consomem 10, ou seja, que é o mínimo do dobro, né? 10. E precisa diminuir. Minha mãe, eu fui com ela numa consulta no dezembro, novembro, em outubro. Eu tive que ir com ela numa consulta. E aí, chegando lá, a médica pegou, né, as baterias de exame que ela fez e a médica tem que avaliar. Quando pegou, aí foi indo. Pensei que tinha mais de 10 exames. E aí foi, pô, tá ótimo, só elogio. Tu na rua, você tá de parabéns. E olha que minha mãe, ela é disciplinada, regrada, porque ela tem diabetes, tem hipertensão, tem osteoporose, tem um bocado de coisa. E aí, ela é disciplinada com a saúde dela. E aí a médica foi pegando, pô, dona Lu, você tá de parabéns, que ótimo, legal, tá ótimo, tá ótimo. Quando chegou nos 2 últimos exames, ela veio assim, dona Lúcia, a senhora precisa tomar cuidado aqui. E minha mãe já ficou preocupada. Ela disse, eu tô vendo aqui, a senhora vai ter que ir com um angiologista, porque parece que tem uma veia da senhora que está obstruída, mas parece que tem muita coisa na universidade, mas procure um angiologista. E de uma outra coisa, a senhora está com 5 gramas de sal a mais que a senhora deveria consumir. Aí minha mãe ficou calada, não, aí eu já entreguei logo, fez igual a irmã Clara, entreguei. Ela gosta de usar aqueles pacotinhos de tempero pronto, aí a médica, pronto, é isso. Ali tem justamente a quantidade de 5 gramas a mais que ela está consumindo de sal. Né? Fora a idade, que às vezes acaba passando, né? Se esquece do tempero e bota mais. Mas enfim, isso é um sinal para que a gente possa cuidar da nossa saúde. Né? O reino de Deus, ou o evangelho, ou a igreja, ela não é só para questões espirituais, né? Questões transcendentais. Aqui também, aqui e em qualquer outra igreja, eu acredito, ela ensina, não em todas, né? Infelizmente com o período da pandemia, mas procura ensinar para que os seus membros se cuidem, né, da saúde. E hoje não será diferente. E aí eu vi tipos de sal. Eu fui falando, eu acho que a palavra hoje é para claro. Aí, tipos de sal. Eu selecionei alguns mais famosos. O sal refinado, óbvio, esse não poderia faltar na nossa lista, que é o sal de cozinha, o sal marinho, o sal do Himalaia, que é o sal rosa, né? Um sal mais chique, mais caro, né? Mais caro, mais sofisticado, né? A gente não pode consumir. Gastar dinheiro com sal. Diz que é o melhor, né? Um dos melhores para a nossa saúde. O melhor que você não come. Que não come. Tem o sal preto, esse para mim é novo. E tem o sal grosso, tem muito crente aí sal grosso. E aí eu fui pensando, né? Qual tipo de sal e tal, isso aqui eu vou usar mais para o final. Benefícios do sal. O sal ele tem como principal função no organismo garantir o equilíbrio dos fluidos corporais, assim como regular o ritmo cardíaco, o volume de sangue
e a transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares. Por isso, quando está com pressão alta, né, fica mais... O excesso de sal, ele causa pedras nos rins ou cálculo renal, né? Pode causar cálculo renal. Causa osteoporose, causa hipertensão, a famosa pressão alta, né? Graças a Deus, toda vez que minha pressão, eu vou no médico e tal, o médico é sempre 12 por 8. Né? Graças a Deus, parece que eu sou sossegado demais. Assim, é a ação do Espírito sobre mim, é a ação de Deus sobre mim que me mantém calmo. Mas de vez em quando, às vezes, em alguns momentos, minha pressão sobe quando estou mais nervoso. E aí, eu lembrei do texto bíblico, da história, né, da Bíblia, que vai falar do Mar Morto, que diz que, na verdade, ele não é um mar, né? É mais um lago, uma lagoa, porque ele tem lá seus 82 quilômetros de comprimento, 18 quilômetros de largura. E ele tem uma alta densidade, concentração de sal, ao ponto de não ter nenhuma vida. É incapaz de ter vida naquele lugar. Um ser humano que tem, até o próprio ser humano que tentar ficar por muito tempo no sal pode ter problemas em sua saúde. Deixa eu ver. E aí eu fui pensando, mas onde é que na Bíblia que o texto da gente é Mateus 5,13? Então vamos ler. Mateus 5,13 diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Isso aqui é uma pergunta. Isso aqui é uma pergunta que é feita, né, no Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, que Jesus faz para aquele povo que está à sua frente. E hoje o Senhor pergunta para cada um de nós aqui e aqueles que estão nos assistindo: se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Eu já fiz feijão e salguei feijão. Na hora de misturar as carnes, o osso, eu aprendendo a fazer feijão, não dessalguei o bendito do osso e da carne, do sertão. E aí o feijão ficou daquele jeito, estragado. Aí minha mãe, bota a cebola, bota a batata, bota mais água. Para tirar o sal, tem jeito. Mas e para restaurar? Só botando mais sal. Só botando mais sal. Aí vem, né, a sentença, o texto seguinte que discorre: não servirá para nada. Ou seja, se você não conseguir restaurar o sal, não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu me recordei, quando eu estava meditando essa palavra, que o pastor, se eu não me engano, foi no ano passado, justamente nesse período de Natal, ele ministrou e falou sobre isso. Né? Não sei se foi sobre Apocalipse, alguma coisa assim, né? Que o sal era jogado na estrada, né? Sal mineral, isso, para a estrada e tal, e aí ia ficando na beira do caminho, matando, né, a plantação, e que a população que era precária, né, mas necessitada, dependia daquela plantação na beirada e acabava sendo prejudicada por conta disso, por causa dos abençoados lá, dos romanos. E aí eu fiquei pensando, texto no Antigo Testamento que falasse sobre o sal. E aí, se os irmãos quiserem anotar, eu tenho o texto aqui para adiantar por conta do tempo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 e 21, vai falar da serventia do sal que serviu para purificar a água. O texto diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Olha que coisa maravilhosa, né? Linda essa passagem. Aquela população, aquela cidade estava precisando o quê? De água pura. E ali o profeta do Senhor, Eliseu, ele vai,
dá uma ordem, dá uma direção e, né, o pessoal acata aquela ordem, pega aquele sal, joga-se na fonte e a água ela é purificada, fazendo com que o povo pudesse, né, e a água é algo fundamental e essencial para a nossa sobrevivência. Segundo Reis 2, não é? 2 Reis 2, versículo 19 a 21. Um outro texto, Levíticos 2,13, vai falar que o sal servia como símbolo da aliança de Deus com os homens, né, com a humanidade. Ele diz assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal, não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus, acrescente sal a todas as suas ofertas. Levíticos 2, versículo 13. Nós vamos vendo aí que o sal, ele é presente, né, no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, é usado de novo a simbologia, a expressão sal. É interessante que Deus, ele não fala nada novo conosco, né? Ele vai, aquilo que ele já falou, ele vai repetindo e falando até que o seu povo entenda a mensagem. E aí, o texto nos mostra sobre a perseverança. O sal, como eu falei, ele é usado para conservar determinados alimentos, ou seja, conservação, perseverar. E o que nós, como igreja do Senhor, precisamos, como cristãos, como servos do Deus vivo, nós precisamos perseverar na fé, na oração, no ensino da palavra. Nós precisamos perseverar na comunhão, na relação com os irmãos. Não podemos e precisamos lutar para não esmorecermos. Precisamos perseverarmos, ainda que tudo à nossa volta diga que devemos abandonar, que devemos largar, jogar para cima. Nós precisamos perseverar, conservar. Israel precisa ser sal na minha vida. Irmã Cláudia, irmã Nete, irmão Meirelles, Levi, irmã Bela e todos os que estão nos assistindo, nós precisamos ser sal na vida uns dos outros. Quando vê que o meu próximo está para cair, eu preciso dar ajuda, estender a mão, dar uma palavra de ânimo e dizer: persevere, meu irmão, levante-se, anime. No domingo, aqui à noite, eu assisti no culto online. Na verdade, eu assisti depois quando eu cheguei em casa, né? Estava trabalhando. E aí, depois que terminou, eu fui assistir um pedaço do culto. E o pastor perguntando pelo irmão Meirelles: alguém tem visto o irmão e tal? Olha, quem não viu, vai lá, pergunta como é que ele está, dá uma palavra a ele. Isso é o quê? A perseverança. É o ânimo, né? O corpo de Cristo, ela precisa conservar uns aos outros. A igreja, em Atos, se não me falha a memória, vai mostrar que nada faltava na igreja, porque uns ajudavam uns aos outros. A igreja não tinha falta. Não tinha falta de oração, não tinha falta de palavra, não tinha falta do alimento físico. E aí, mais uma vez, eu lembro do domingo, o pastor falou: oh, traga a sua cesta. Falou no grupo: traga seu alimento para contribuir com a cesta. Temos 2 cestas para abençoar. Então, nós precisamos conservar uns aos outros. Infelizmente, tem pessoas que depositam a sua fé não em Deus, mas sim nas circunstâncias e nas coisas, ou até mesmo em pessoas. E nós que temos um entendimento da parte do Senhor, que não podemos viver por vista, não podemos depositar nossa fé no pastor, que infelizmente tem igrejas, não sei se aqui tem algum irmão assim, mas tem muitas igrejas por aí que é assim, que depositam a sua fé no pastor, no irmão, no profeta, que vai trazer a revelação, que isso e aquilo outro. E a nossa fé tem que estar exclusivamente baseada e fundamentada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é único e mais ninguém.
ele é insubstituível. E nós precisamos pensar e refletir sobre isso. E aí eu botei, né? Se quiser, o sal, se quiser conservar o alimento não perecível, basta salgar, o que dura muito mais tempo. Além disso, há perfumes. Essa parte eu não sabia, eu vim saber pesquisando. Há perfumes, produtos, tintas que têm uma certa quantidade de sal para conservar, para melhorar o produto. Eu achei super interessante, eu não imaginava. De um dia para o outro, o sal aumenta seu sabor na comida e a cada dia mais. Depois que eu casei, né, quando eu estava no período de noivado, eu falei assim, não, deixa eu... Minha mulher gosta de comer, gosta de um lanchinho, não sei o que, então eu quero agradar ela. Começar a aprender a fazer algumas comidas. E nesse processo de aprender a fazer comida, quando eu fiz comida num determinado dia, eu comia até mesmo feijão, um macarrão, alguma coisa assim, uma comida mais elaborada. Quando eu fazia, eu pensei, mas tá bom, gostei. Aí tanto minha mãe quanto a própria Mirella dizia assim, você vai ver amanhã. Amanhã vai estar melhor do que hoje. Eu sei mesmo, quando chegava no outro dia que eu ia comer, parece que o tempero, né, apurou mais. Então, nós precisamos ser isso, ser assim, né? Esse sal que dá o tempero, que dá o gosto, que melhora a cada dia, né? E é assim que deve ser a nossa caminhada de fé com Deus. Quando eu dou um passo, eu gosto muito dessa simbologia da caminhada, porque em Atos, né, nós éramos chamados como, né, o povo do caminho. Eu gosto muito dessas passagens, dessas simbologias. Então, quando a gente está numa caminhada, e a própria Bíblia diz, né, nós não devemos olhar para trás. Nós temos que seguir em frente. Então, cada dia nós precisamos crescer, desenvolver, buscar de Deus, aprender mais, nos alimentar mais da palavra de Deus. Nós precisamos não ser dependentes de uma pessoa. Uma coisa que eu aprendi com minha mãe dizia assim, não dependa de mim, vou lhe ensinar e aprenda, se vire, ande. Eu aprendi isso comigo. Eu não gosto muito de pessoa dependente de mim. Eu procuro logo ensinar uma pessoa a ser emancipada. Não fique presa a mim, não. Eu gosto da liberdade. Seja livre, vá. E com isso, assuma as consequências e os benefícios da sua liberdade. O sal mostra pureza também, né? Uma certa pureza. Colossenses 4:11. Esse eu não botei o versículo aqui não, quero pedir alguém que for mais rápido aí, por favor. Colossenses 4:6. Deixa eu ver. 4:6. Achei aqui. Essa aqui, irmã dela, não é para a senhora não, viu? Não é para a senhora não. Diz assim, ó, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Irmão, eu confesso que isso aqui é meu calcanhar de Aquiles. Porque tem determinadas pessoas, tem situações que parece que o cão fica assim, ó, cutucando, ai miserável, fala, ai, e aí você, às vezes você consegue segurar, às vezes você, já foi, e aí, depois você chora nos pés do Senhor, vai procurar a pessoa, pede perdão, mas é perdão mesmo, viu? E se arrepende, não é remorso, não é arrependimento. Nossa, eu acho que são das coisas mais difíceis para o cristão de hoje em dia. Porque é aquela coisa, eu sou da área, e uma coisa que me incomoda muito é quando eu sinto, vejo injustiça, aquele negócio fervesce dentro de mim, e aí eu... É uma das coisas mais difíceis dos cristãos dos tempos de hoje mesmo. Né? Porque tem muito, graças a Deus, né? Tem acesso ao conhecimento, às redes sociais, então facilita de saber os seus direitos, mas também nós precisamos saber o nosso limite. E aí aquela coisa, né? Eu sei o meu direito, e aí quer botar dedo na cara de gente, chega no trabalho e diz
você é um amigo de família. Então tem tantas situações que você pode saber entrar e sair. Não é verdade? Sem precisar se indispor com ninguém. Tem várias maneiras de se falar, até mesmo o tom de voz. Uma certa vez eu estava numa reunião da igreja, e aí eu ouvindo, e eu sabendo de meio mundo de coisa, e aquilo foi inflamando dentro de mim, aí parece que foi o diabo que disse, você vai deixar, não vou deixar. Irmãos, eu falei assim, eu quero a palavra. E aí eu levantei, e aí foi, mas só que meu tom de voz já foi o tom de voz de ira, sabe? Já foi aquele, e aí eu terminou, e aí o bicho pegou, foi pega para capar, e veio aquela turma, deixa disso, deixa para lá, chega para cá, aquele negócio que os climas se exaltaram, terminou a reunião. E depois eu falei assim, rapaz, é mesmo. E aí teve um irmão que me chamou e falou assim, irmão, ó, concordo com tudo que você falou. Tudo que você disse é verdade. Mas quando você começou a ter a sua voz, ali você perdeu a razão. Porque os ânimos estavam exaltados. Você pode até estar falando coisas certas, verdadeiras. Mas se você tiver com ira no coração, ou até mesmo usar verdades mal intencionados, você não vai conseguir ter êxito no que você quer. Então você precisa ter sangue frio. Você precisa pedir ali o controle do Espírito Santo, se acalmar. Graças a Deus, depois que eu passei por isso, eu comecei a orar muito a Deus em cima disso, para tratar o meu espírito, me acalmar, e ao longo do tempo e até hoje, estou sendo tratada dia após dia, e eu tenho visto êxito. Tem dias que eu consigo ganhar, tem outro dia que eu deslizo, e eu tenho visto êxito. Então eu digo para os irmãos, não é de alguém que não está passando por isso, um ser perfeito, não, eu falo isso de lugar de fala, né? Como diz hoje a linguagem mais moderna, né? Lugar de fala. Como o apóstolo Paulo fala, né? Eu sei passar por momentos calados, também sei passar por momentos falando. Então é bom a gente aprender, buscar de Deus, o pastor orou aqui, né? Buscar do Senhor que é manso, que é humilde de coração. Precisamos orar ao Senhor. Cada um de nós conhece um pouquinho da nossa natureza. Então, se você tem uma natureza mais explosiva, ore ao Senhor pedindo domínio próprio. Isso é muito importante para as nossas vidas. Cadê a irmã Lúcia que está aqui também? Marcos 9,50. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei não. Alguém, por favor, Marcos 9,50. Enquanto a gente estou lendo aqui, meu bicho. O sal é bom, mas se deixar de salgar, ou se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Olha, irmãos, se você imaginar que boa parte das cartas de Paulo, e olha que ainda nem Paulo escreveu, né, Marcos? Mas se você observar por que isso é dito, né? De ter paz uns com os outros. Será que essa passagem está aí à toa, está aí em vão? Eu digo o seguinte, a Bíblia não é escrita, não foi feita para quem não aceitou Jesus. A Bíblia é para crente. A Bíblia é para crente. Porque se você observar, o texto todo é voltado à linguagem, né? À história, o enredo. O texto pede para ser lido para alguém de dentro, que faz parte do meio. Ela não é, pastor? Então, você que está de dentro, você vai falar com quem está de fora, vai passar aquela linguagem. Mas ele está dizendo, ter paz uns com os outros. Se você for observar, a maioria dos textos das cartas de